Isaías 46, vamos ler do versículo 4 até o versículo número 11. Isaías 46, do verso 4 até o verso 11. A palavra de Deus diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um deus, e diante deste se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica, no seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, e o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo aquilo que o Senhor deixou para nós, como direção, como vida, como alimento. Esta é a Tua palavra, o verdadeiro alimento. Essa noite, Pai, estamos com fome da Tua palavra. Vem falar ao nosso coração, vem matar essa fome, Deus, esta necessidade que temos de ouvir Tua voz, para nos guiar, para nos mostrar o caminho. Guia-nos, Senhor, pela verdade da Tua palavra. Fala ao nosso coração pelo Espírito Santo, eu te peço. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento do Senhor. Dá-me a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ser usado por Ti. E a Tua palavra chegue ao nosso coração da maneira que Tu queres, Senhor. Eu te peço isso junto com os irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, que texto maravilhoso nós ouvimos aqui da boca do Senhor. Deus está falando pelo profeta Isaías e está quase como que se apresentando. Mas, na verdade, o contexto desse texto é uma repreensão, é uma chamada de atenção. Deus está chamando a atenção de Judá por causa da sua idolatria. Deus está repreendendo o seu próprio povo, porque no meio deles haviam pessoas idólatras, que fabricavam ídolos, que carregavam ídolos, que oravam a ídolos. Tudo isso estava acontecendo em Judá. Esta foi uma das causas da destruição daquele povo. E Deus levanta o profeta para trazer uma palavra de repreensão. E eu fico olhando para esta repreensão e me perguntando, será que ela ainda é necessária hoje para nós, irmãos? Porque nós hoje também somos o povo de Deus. Será que de alguma forma a idolatria entrou no nosso coração? Talvez nós não tenhamos problemas com imagens, não é? Talvez este problema esteja resolvido na nossa vida desde a conversão. Muitos aqui jogaram suas imagens fora, não é? Largaram esses costumes, esses hábitos que trouxeram de antigamente e se consideram livres deste problema. Mas idolatria, irmãos, não é só imagem.
Idolatria é qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida. É qualquer coisa que nos distraia, que nos tire a direção do Senhor. Isto se torna um ídolo. Qualquer coisa que mereça a nossa atenção ao mesmo tempo que Deus, ou até mais do que Deus, tudo isso se constitui como idolatria. E será que pode haver ídolos na nossa vida? Da mesma forma que Deus repreendeu Judá, certamente nos repreenderá se estiver espaço na nossa vida para coisas como esta, não é? E o Senhor, na sua repreensão, está lembrando ao seu povo alguns princípios que eu queria também hoje lembrar aqui com os irmãos. No versículo 4, ele diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Deus está lembrando ao seu povo que é Ele que salva até a velhice, as cães, cabelos brancos, até você ficar velho. É Deus que carrega você, como Ele está dizendo. É Ele que te leva nas costas e é Ele que te salva. Ele está lembrando algo que é básico ao seu povo. Será que Deus precisa nos lembrar isso? Que é Ele que nos salva, que é Ele que nos carrega e Ele está sempre nos carregando. Nós não somos independentes, estamos na dependência do Senhor. Deus está lembrando o seu povo a respeito dessa verdade. Ele está dizendo: sou eu que salvo vocês. Lembre disso. Não há espaço para ídolo na sua vida, porque a salvação vem de mim. Não há outro que possa te salvar. E você precisa de salvação, está lembrando aqui o Senhor. E no verso 5 ele diz: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Ele diz: a quem você pode comparar comigo? Que coisa, que objeto pode ser comparável ao Senhor, seu Deus? É a questão que Deus está levantando. Versículo 9, ele diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Lembre da história da sua vida, o que Deus está dizendo para aquele povo. Lembre das coisas grandes que eu já realizei. Não há outro como eu, não há ninguém que possa se comparar, ninguém que possa se colocar em pé de igualdade, nem chegar perto de mim. Nada que você construa se compara comigo, é o que Deus está dizendo àquele povo. Coisas que nós estamos cansados de saber. Mas por que Deus precisa falar isso? Porque o nosso coração, como disse aqui a pastora Fátima quando esteve pregando às mulheres, é uma fábrica de ídolos, não é? Nós fabricamos os nossos próprios ídolos, que tomam espaço no nosso coração, que tiram a nossa atenção, que nos levam para longe de Deus. E Deus está dizendo: olha para mim, não há ninguém como eu, não há ninguém que possa salvar como eu, não há ninguém que possa fazer alguma coisa por você como eu posso fazer. Então é a mim que você deve dedicar toda a sua atenção. E ele diz no verso 6 e no verso 7, os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus, com letra minúscula, e diante deste se prostram, se inclinam, sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Olha o que Deus está falando, irmãos, com o povo de Deus. Ele está dizendo: nenhum ídolo fabricado pelo homem, nenhum ídolo fabricado pelo teu coração pode tomar o meu lugar, pode me substituir, embora você possa carregar esse ídolo para lá e para cá, embora você possa carregar esse ídolo dentro do seu coração, embora você possa gastar o seu dinheiro com esse ídolo, embora você possa investir tempo nesse ídolo, carregando para lá e para cá, colocando ele no seu lugar, dando um lugar a ele na sua vida,
Ele não pode fazer nada por você. Ele não pode livrar você da sua tribulação. Uma mensagem clara de Deus. Uma alusão não só às imagens de escultura, mas a qualquer ídolo que a gente construa com o nosso coração. Ele está dizendo, nada disso pode te livrar, nada disso pode te salvar, nada disso pode me substituir. E no versículo 8, o Senhor diz assim, lembrai-vos disto e tende ânimo. E agora eu gosto da versão que eu estou lendo aqui, essa tradução diz assim, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Isso aqui é muito forte, irmãos. Deus está dizendo, levem a sério o que eu estou dizendo. Levem Deus a sério. Não se tornem prevaricadores. Pessoas que abusam da sua condição, abusam dos seus direitos, da sua posição como filhos de Deus. Se tornam prevaricadores. Ele diz, não sejam assim. Me levem a sério. Irmãos, que coisa estranha, não é? Deus mesmo dizendo para que o seu povo o leve a sério. Será que nós precisamos ouvir essa mensagem hoje? Eu creio que sim, irmãos. Por isso Deus mandou essa palavra para nós, porque precisamos levar Deus a sério. Às vezes Deus é um nome que usamos na igreja, é um nome que usamos nos nossos relacionamentos com as pessoas. Falamos de Deus, conversamos sobre Deus, até fazemos piada sobre Deus, mas de repente não levamos Deus a sério. A questão é, se levássemos Deus a sério, talvez o nosso comportamento não fosse como tem sido. Se levássemos Deus a sério, a nossa vida não seria da maneira como temos vivido, porque as nossas atitudes mostram muito bem aquilo que damos valor ou não, aquilo que levamos ou não a sério. E Deus está aqui dizendo para nós, me levem a sério, levem a minha palavra a sério, considerem a minha palavra. Deus deixa tudo tão claro na palavra, e mesmo assim nós não a colocamos em prática. É como se então a considerássemos uma brincadeira, considerássemos que aquilo que Deus está dizendo não é bem assim. Então não levamos a sério a palavra de Deus, não levamos a sério as advertências do Senhor. E Ele está aqui nos dizendo isso, levem-me a sério. Temos de levar Deus a sério. Ou então, como dizem as outras versões aí, reconduzi-lo ao coração, trazê-lo à memória, são as outras traduções desse mesmo texto. Mas todas dão o mesmo significado, levar Deus a sério. Trazê-lo ao coração, trazê-lo à memória, lembrar dele, dos seus princípios, da sua palavra, antes de tomar as nossas decisões, antes de escolher o rumo que queremos tomar, antes de decidir o que queremos trazer para a nossa vida, antes de criarmos um ídolo no nosso coração. Trazemos Deus ao nosso coração, trazemos Deus à nossa memória, antes que outra coisa ocupe o nosso coração. Levar Deus a sério é a chamada do Senhor essa noite para nós. Mas no verso 11, o Senhor ainda nos dá mais um motivo. Ele diz que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Na segunda parte do versículo, ele faz esta afirmação: eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. 3 coisas que Deus fala de si mesmo neste versículo. Ele diz simplesmente o seguinte: eu sou um Deus que falo. Eu disse, e eu também o cumprirei. Eu sou um Deus que falo e que cumpro aquilo que eu falo. Tomei este propósito, também o executarei. Além de falar, além de cumprir, eu executo. Características que Deus está mostrando ao seu povo.
para que você não tenha necessidade de nenhum ídolo, para que você se conforme com o seu Deus, tome a forma dele, o Deus que fala, o Deus que cumpre o que fala e o Deus que faz, executa grandes e maravilhosas coisas. Esse é Deus se apresentando para o seu povo, como se o povo não o conhecesse. Amados, a Bíblia diz que Deus fala. Você já ouviu Deus falando? Pensa um pouquinho nisso. A Bíblia diz, e Ele está dizendo, eu sou o Deus que fala. Ele não diz que é o Deus que falava, que falou, mas Ele diz que é o Deus que fala. Ele fala e Ele continua falando até agora. Ele continua falando ao nosso coração, irmãos. Abra a Bíblia comigo em Hebreus, capítulo número 1, logo no início da carta aos Hebreus. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo número 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falava, Deus falou, e agora nos últimos dias nos fala através de Jesus. Através de Jesus o homem conheceu a voz de Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós, e através de Jesus o homem conheceu a imagem de Deus. O homem conheceu todos os atributos de Deus na pessoa humana de Jesus Cristo. Deus nos falou antigamente pelos profetas, e agora no tempo presente está nos falando através de Jesus, diz a palavra de Deus. E quantos exemplos na Bíblia podemos notar de Deus falando diretamente aos homens? Quantas experiências são relatadas na palavra de Deus? Deus fala desde o início com Adão, Deus fala com Noé, Deus fala com Davi, Deus fala com Moisés. Quantos episódios na Bíblia nós temos em que vemos Deus falando ao homem, revelando ao homem a sua vontade e a sua direção. E os ídolos, irmãos, que Deus cita aqui nesse texto. Veja o que a Bíblia diz sobre os ídolos. Salmo 115, versículo 4, até o versículo número 9. Salmo número 115. Do versículo 4 ao versículo 9 diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Olha o ídolo que faz por alguém. Nada. Tem tudo isso, mas não faz nada. Tem boca, mas não fala. Agora, nosso Deus fala. Ele diz que fala e Ele fala mesmo. Ele fala ao nosso coração, enquanto o ídolo nada diz, para nada serve. E o Salmo diz, torne-se semelhante a Ele aquele que confia nele. O que confia no ídolo acaba se tornando igual ao ídolo. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, não ouve, tem nariz, não cheira. Vira igualzinho ao ídolo que serve. É assim que a Bíblia fala, queridos. Mas nosso Deus não, nosso Deus fala. E Ele fala de muitas maneiras. Talvez você esteja ouvindo a mensagem e se perguntando, o pastor disse que Deus falou com Abraão, que Deus falou com Adão, que falou com Moisés, mas falou com eles face a face. Eles ouviram uma voz. Eu nunca ouvi voz nenhuma. Você já ouviu voz? Hein, irmãos? Eu nunca ouvi voz nenhuma, graças a Deus, né? Imagina se eu ouvir voz.
Você está de noite no seu quarto, imagina, olha que problema, né? Eu nunca ouvi voz nenhuma, mas Deus já falou comigo a beça. E continua falando. Amém? Você consegue entender isso? A gente fica às vezes pensando só numa maneira de falar. Deus fala de diversas maneiras, irmãos. Estes exemplos que eu te dei foram exemplos que ele falou de maneira audível, como estamos nós falando agora. Mas há muitas maneiras de Deus falar. Uma vez Deus falou por uma mula. Você lembra disso? A mula de Balaão falou com ele. Agora tem uma mula aqui falando contigo. Está vendo? Deus fala. Usa quem Ele quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. A mula não fez curso de teologia? Fez? Não. A mula não se formou em nada, não fez nenhuma faculdade, mas Deus falou pelo raio da mula. E agora? Fazer o quê, irmão? Deus está falando aqui, eu creio também. A mula está sendo usada aqui. Entende? Deus fala das mais diversas maneiras que você pode entender. Com Moisés, uma vez, Deus falou através de um fogo, a sarça ardente. Moisés não viu, mas ele viu o fogo ali e escutou a voz do Senhor. Veja, são diversas as maneiras de Deus falar. Muitas maneiras. Deus falou com um anjo, por um anjo a Zacarias. Deus falou uma vez com Elias através de uma brisa suave. Lembra da história? Elias na caverna? Uma brisa, um cicio suave, assim diz a versão revista atualizada, né? E ele ouviu a voz de Deus naquela brisa. Outro foi no fogo, outro foi num momento mais agitado. Deus fala de diversas formas. A gente que fica com a mania de dizer como é que Deus tem que falar. Se Deus não falar assim, não foi Deus. Tem gente que acha que Deus só fala na gritaria, já viu? Tem igreja que é assim, né? Não, aqui Deus fala, porque aqui a gente grita, a gente dá gargalhada, pula, cambalhota, faz trenzinho, aí Deus está falando. Se a igreja for muito silenciosa, aí a pessoa, não, essa igreja é fria, isso aí Deus não fala, aqui silêncio essa igreja, olha, ninguém fala nada, né? Não, mas é Deus para falar ou é as pessoas que têm que falar? É Deus, né? E Deus também fala no silêncio, a gente já viu, Elias está quietinho lá na caverna e Deus está naquele ventinho, né? Bem suave, falando no coração dele. Então Deus pode falar no barulho, pode falar no fogo, pode falar até no gelo, pode falar pela mula, pode falar do jeito que ele quiser, irmãos. Veja, Deus falou com Paulo, Deus falou com Samuel. Samuel ouviu a voz. Coitado do garoto, né? Estava deitado lá e ouviu, Samuel, Samuel. Ai, Jesus, o que é isso? Mas era Deus falando com ele, né? E ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus fala. Só esses exemplos? Que mais exemplos eu posso dar de Deus falando? Deus fala por situações, irmãos. Coisas que acontecem. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. E aí você tem que usar todos os teus sentidos para entender Deus. Às vezes você quer ouvir só com o ouvido, mas às vezes você tem que ouvir com o olho. Você tem que olhar a situação e entender que é Deus que está falando. Você vai ouvir com o olho. Todos os sentidos vão ser usados. Alguma coisa acontece e nada acontece por acaso na vida de um crente? E é Deus falando a esse crente o que ele quer revelar. Um acontecimento da sua vida. Alguém que chega de repente, uma pessoa que você não conhece, alguém que te diz uma frase e você entende a resposta de Deus à sua oração através de uma simples circunstância. Na oração, Deus também não fala contigo. Quando você está orando, você está também falando e Deus está falando com você. Está ministrando ao teu coração. Não é como os ídolos que têm boca, mas não falam. Deus fala, irmãos. Você não precisa de nenhum ídolo, porque Deus fala contigo. Quando você busca, você encontra. Quando você recorre a Ele, você recebe resposta. Se você ficar falando com uma estátua, ela não vai falar contigo. Se falar, corre que é demônio. Pode ser. A estátua não vai falar com você, mas Deus fala com você. E você pode recorrer a Ele a hora que você quiser. Mas qual deve ser a minha atitude diante de um Deus que fala, irmãos?
Veja o que diz Hebreus ainda, capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, faça o quê? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Se Deus fala, eu preciso ouvir. E quando eu ouvir, eu não posso endurecer o coração. Porque se eu endurecer o coração, não adianta ouvir Deus. É como o povo de Judá ouvia Deus desde pequenininho, ouvia as histórias de Deus desde pequenininho, conhecia a palavra de Deus desde pequenininho, mas o coração endurecido impede que isto faça efeito na vida da pessoa. Leia o Salmo 85, versículo 8. Salmo número 85, no verso número 8, a palavra de Deus diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Ouça a palavra de Deus e não caia em insensatez. Insensato, segundo disse Jesus, quando contou a história dos dois homens que edificavam suas casas, ele disse que o insensato é o homem que edifica sua casa sobre areia. E ele é semelhante àquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Este Jesus chamou de insensato. O Salmo 85 diz: ouça o Senhor e não seja insensato. Coloque em prática aquilo que você está ouvindo da palavra de Deus. Então Deus fala e nós precisamos ouvi-lo. A Bíblia diz também naquele texto que lemos no versículo 11, que o Deus que fala cumpre aquilo que ele fala. Cumpre as suas promessas. Deus promete e ele cumpre aquilo que ele promete. Ao contrário de muitos políticos, e não só políticos, crentes, nós aqui na igreja, quantas vezes você já prometeu alguma coisa para Deus e não fez? Ah, não, com Deus não. Então, quantas vezes você já prometeu alguma coisa para alguém e não fez? Quantas vezes você já disse que faria e não fez? Mas nosso Deus não é assim. Ele, quando diz que faz, ele faz. Ele fala e ele cumpre aquilo que ele fala, irmãos. Muita gente hoje não cumpre a sua palavra. Não faz aquilo que se propôs a fazer. Fica só na proposta, mas não na realização. Mas a Bíblia diz que Deus não é assim. Deus é fiel, graças a Deus, né, irmãos? Leia Josué, capítulo 21, versículo 45, para saber um pouco mais sobre Deus. Josué, capítulo 21, versículo número 45. Josué 21, 45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Não falham as promessas de Deus. Leia agora Números 23, 19. Números, capítulo número 23, versículo número 19. Números 23, 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O que você acha? O Deus que fala é o Deus que cumpre aquilo que falou, aquilo que ele disse. Agora olha para nós, irmãos. Somos filhos de Deus. Somos povo de Deus. Ídolos não podem haver na nossa vida, no nosso coração. Temos que ser imitadores de Deus, como Paulo nos disse. Como filhos amados, temos que imitá-lo.
eu digo, se o meu Deus fala e cumpre, eu tenho o direito de falar e não cumprir? Pensa comigo, meu irmão. Eu não tenho esse direito. Nós nos damos esse direito que, na verdade, não temos. Temos que ser iguais a Deus, sim. Jesus falou isso. Se você não gosta, reclame com Jesus se um dia você o encontrá-lo. Porque quem não gosta da palavra de Deus, provavelmente não vai encontrá-lo. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ou seja, o padrão que Deus nos dá é Ele mesmo. O padrão que Deus me manda seguir é o padrão dele mesmo. Se eu for olhar para o lado para seguir o padrão de outra pessoa, por melhor que essa pessoa seja, um dia ela vai me decepcionar, um dia ela vai falhar. Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Naquilo que eu não imitar Cristo, não me imite, porque corre o risco de eu falhar. Por isso que nós não podemos idolatrar homens, não podemos seguir homens, não podemos ter ídolos, mas hoje tem ídolos na igreja, tem ídolos no mundo gospel, tem pastores que falam, ninguém questiona porque é um ídolo, tem cantor que canta qualquer bobagem, ninguém questiona porque é um ídolo. Não é assim que está funcionando hoje no nosso meio, irmãos? Mas a Bíblia diz que nós temos que imitar nosso Deus. Ele é o padrão. Então, se Ele fala e cumpre, eu tenho que tomar vergonha na minha cara e começar a cumprir o que eu falo. Ou então não falar nada, ficar mudo. Não é? Fica calado. A própria Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, boca fechada não entra mosca. Não é, irmãos? É melhor não falar do que prometer e não cumprir. Eu, como filho de Deus, tenho que tomar essa mesma atitude. Leia comigo o Salmo 119. Fica tranquilo que não é ele todo. Salmo 119. Vamos ler o versículo número 34 do Salmo número 119. Salmo 119, verso 34. Olha o que nos diz a Bíblia. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Ouço a palavra de Deus, que Ele fala e cumpre. E eu tenho que ouvi-la e também cumpri-la no meu coração. Porque é isto que me faz não ser insensato, mas ser um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, como diz a palavra de Deus. E por fim, amados, o versículo 11 do texto que lemos lá em Isaías, diz que o Deus que fala e o Deus que cumpre, Ele também executa, Ele também faz. É um Deus realizador, um Deus que age. Um ídolo não age, um ídolo não faz nada. Um ídolo só ocupa o espaço que é de Deus. Quantos ídolos formamos com o nosso coração, que ganham tanta importância na nossa vida, que deixamos muitas vezes a presença de Deus para estar na presença do ídolo. Pode ser a televisão, pode ser um jogo de futebol. Quantos já faltaram à igreja para ver um jogo? Não me fala não, que eu não ficar chateado contigo. Eu só estou perguntando para você mesmo, tá? Não me conta que vai me aborrecer. Quantos aqui já faltaram um culto para ficar na frente da TV ou para ir no Maracanã? É o ídolo do teu coração. Nada contra, todo mundo sabe que eu sou fluminense, torço pelo Fluminense, mas Fluminense vai me ganhar? Fluminense vai roubar meu coração, a ponto de eu deixar uma coisa de Deus para ver Fluminense? Espera aí. Não, Senhor, de forma nenhuma. Ídolos que entram no nosso coração e retêm a nossa atenção, mas que não fazem nada por mim. Você já torceu a beça pelo teu time, ele ganhou, e você ganhou o quê? Ganhou nada. Os jogadores estão lá tudo rico, e você está aí na miséria, do mesmo jeito. É assim o ídolo. O ídolo não faz nada por você. Você faz tudo pelo ídolo, você vai atrás do ídolo, você
corre, né? Pessoal, viu? Tem gente que paga uma fortuna, pega avião, vai ver o Fluminense jogar lá não sei aonde e tal, e vai, aquela coisa toda, faz tudo pelo ídolo. E o ídolo faz o que por ele? Nada. Isso é um exemplo, mas tem N outros aí que eu podia usar, e você que sabe do que eu estou falando, Deus está te revelando agora. O Espírito Santo está te dizendo aí qual é o teu ídolo, que você tem feito tudo por ele, ele não tem te dado nada em troca. Mas muitas vezes você deixa o teu Deus para se dedicar a esse ídolo. Você falta à igreja para ficar na frente desse ídolo. E Deus sabe, você sabe do que eu estou falando. E aí, nada ele faz por você. Mas o nosso Deus disse ao seu povo: eu falo, eu cumpro, eu executo, eu ajo, eu faço as coisas acontecerem. Não como um ídolo, eu faço com o poder, e você precisa estar debaixo desse poder. Ele intervém, ele opera, ele trabalha. A Bíblia diz: ele não dorme, ele não se omite, ele não se esconde quando você está precisando. Alguns ídolos seus, na hora que você precisa deles, eles batem em retirada. Você tem muitos amigos que talvez você idolatre, porque você dá alguma coisa para eles. Mas o dia que você precisar de alguma coisa deles, eles fazem de conta que não te viram. Quando você vier andando pela rua, eles atravessam para o outro lado. Não é assim que funciona? Eles não fazem nada por você. Mas nosso Deus não corre quando a gente está precisando. Nosso Deus não desvia de nós, irmãos, porque Ele executa. Veja, a Bíblia ainda diz: embora o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Até quando nós cometemos uma infidelidade a Deus, mas nos voltamos para Ele, Ele é tardio em se irar e Ele se volta também para nós. Veja que maravilha, queridos. Qual é o ídolo que faz isso por você? Qual é a pessoa que faz? Muito pelo contrário, fazem muito ao contrário do que eu estou dizendo. Deus, Ele executa os seus propósitos na nossa vida. Por isso que eu gosto daquele texto lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Quando Deus diz isso, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, você já pensou na diversidade de coisas que nos cercam e que acontecem ao mesmo tempo no nosso universo? Mas Deus diz que todas estas coisas cooperam para o nosso bem. Porque Deus não está de férias, Ele está trabalhando. Ele pega todas as coisas e todas as circunstâncias e mexe nelas para que elas cooperem para o nosso bem. Isso é um Deus que trabalha, é um Deus que executa. É esse que eu preciso servir e amar. É esse que tem que ter lugar no meu coração, e não um ídolo qualquer que eu mesmo fabriquei, que eu mesmo construí, que cativou meu coração, coração traidor de muitos de nós, irmãos. Mas o Senhor faz tudo cooperar para o meu bem. Eu não posso trair o meu Deus. Pensa nisso. Deus faz tudo, mexe em tudo por sua causa. Você não pode traí-lo. Você não pode olhar para outro. Imagina, você tem um cônjuge que faz tudo por você, tu vai olhar para outro? Fala para mim. É inadmissível isso. Teu Deus faz tudo por você. Você não pode olhar para outro. Você não pode desviar o seu coração, irmãos. E é por isso que Jesus foi tão enfático quando disse que quando se olha para uma mulher com a intenção impura, já se adulterou. Por quê? Porque já o coração, entendeu? Ele deu já aquela desviada. O adultério já foi cometido. Assim é um ídolo. É um ídolo que você fabrica dentro de todos esses exemplos que eu dei, muito mais. Você diz: não, é só um jogo, eu posso faltar ao culto. É só um. É só uma olhadinha já te torna adúltero. É só uma espiadinha naquele futebol maligno, naquele joguinho de computador, ao invés de estar no culto, já te torna um safado de um adúltero. Não é isso que a Bíblia está dizendo, ou eu estou exagerando? Estou exagerando, irmãos? Fala para mim. Se eu estou, pode me dizer, eu vou pensar nisso. Mas eu não consigo ver que eu estou exagerando. Eu estou falando o que Deus fala, irmãos. É isso que Deus fala e a gente tem que considerar.
E esse Deus age por nós, irmãos. Isaías 64, não existe outro Deus assim. Leia comigo Isaías 64, 4. Conhece? Eu já falei tanto nesse versículo, já deve saber de cor. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para quem espera nele, irmãos. Deus não está de folga. Deus não tirou férias. Deus continua agindo, continua falando, continua cumprindo e continua operando, diz a palavra de Deus. E lê ainda em Isaías 43, versículo 13. Olha o que está escrito, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus que age e que ninguém pode impedir. É esse o teu Deus? Então não tem espaço para ídolo. Não há espaço no coração para outro a não ser o Senhor, que fala contigo, que cumpre o que diz e que executa e age de maneira maravilhosa na nossa vida. Não traia o teu Deus. Não traia de maneira nenhuma. Guarda o teu coração por esse que tem falado, por esse que tem cumprido e por esse que tem agido de maneira maravilhosa na nossa vida, queridos. Guarda o coração em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Ele é digno de receber o nosso louvor. Ouça a voz do Senhor e faça o que Ele está mandando fazer. Ouça a palavra de Deus e obedeça a sua palavra. Guarde ela no coração e coloque ela em prática. Quero ouvir tua voz, falando ao meu coração, mostrando-me o caminho. Fala com Deus. Por onde devo andar. Tua palavra é fiel, tuas promessas reais. Eis-me aqui, meu Senhor. Fala para Ele. Fala ao meu coração. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Vamos agora nós falarmos com Deus. Deus fala ao nosso coração. Deus cumpre aquilo que Ele diz. Deus executa coisas maravilhosas. Mas eu preciso falar com Deus essa noite. Você precisa falar com o Senhor essa noite e dizer que Ele tem a primazia da sua vida, que não há outro como Ele, que não há ninguém que possa tomar o seu lugar, não há coisa alguma que eu possa comparar com o Senhor. Fala para Deus essa noite, meu irmão. Guarda o teu coração somente para Ele. Guarda o teu coração. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração.
Não deixa que ele produza um ídolo. Às vezes o ídolo não vem de fora, ele é produzido dentro do nosso coração. Não permita que teu coração produza esses ídolos. Pai, eu quero te pedir essa noite, por mim, pelos meus irmãos, por cada um de nós que estamos sujeitos a produzir ídolos no nosso coração, Pai. Que somos tentados a produzir ídolos, a nos curvar diante de ídolos. Pai querido, nos fortalece, Senhor, essa noite. Fala ao nosso coração a palavra que vai nos livrar, que vai nos tirar do mau caminho, Senhor. Fala aos teus filhos essa noite, ó Deus, de maneira que a tua voz, ao ser ouvida, encontre um coração maleável, sensível e não endurecido, para que a tua palavra, Pai, seja não somente ouvida, mas colocada em prática por cada um de nós, para que só haja lugar para o Senhor na nossa vida, que em primeiro lugar esteja o Senhor, e todos os teus interesses estejam acima dos nossos interesses, Pai. Nos ajuda a viver dessa maneira, porque esse é o teu plano para cada um de nós. Fortalece os meus irmãos, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós vamos louvar o Senhor, os irmãos vão distribuir a ceia, e aqueles que são cristãos estão convidados a participar da ceia do Senhor. Quero ouvir tua voz falando ao meu coração, mostrando-me o caminho por onde devo andar. Tua palavra é fiel, tuas promessas reais. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Senhor. Fala ao meu coração. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Amém, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Fala ao nosso coração. Continua falando, Pai, a cada um de nós. Esse é o momento de celebrar a ceia do Senhor. Como diz a Bíblia, em sua memória. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Deus quer ser lembrado, irmãos. Por que será que Deus quer ser lembrado? Porque é muito fácil ele ser esquecido. Por isso a mensagem do Senhor: levem Deus a sério. Porque aquilo que eu levo a sério eu não esqueço. Eu não esqueço um compromisso que eu considero sério. Mas aquilo que eu não considero eu esqueço. Lembrem de Jesus. Ele queria ser lembrado
porque sabe que nós esquecemos com muita facilidade do benefício recebido. E aqui estamos nós para lembrar essa noite do sacrifício de Jesus feito em nosso favor. O pão que partimos, o cálice que tomamos, simbolizam o corpo e o sangue de Jesus e o seu sofrimento em nosso favor. Obrigado, Senhor, por este pão e por tudo que ele significa, que nós possamos nos lembrar ao participar do teu sofrimento em nosso favor. Quem merecia sofrer éramos nós pelos nossos pecados, mas o Senhor sofreu por nós, para que nós fôssemos salvos. Obrigado pelo pão que partimos. Nos abençoa nesta mesa, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, sangue que nos purificou de todo pecado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas o sangue do justo foi derramado em nosso favor, para que o nosso pecado fosse pago e a justiça de Deus fosse satisfeita. E nós agora agradecemos ao Senhor por esse sacrifício feito em nosso favor. E também lembramos da aliança simbolizada neste cálice, para que saibamos que temos uma aliança uns com os outros e um compromisso como igreja. Não estamos cada um por si, mas estamos todos juntos, todos pelo Senhor. Pai, fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as iniquidades que se formam no nosso coração. Tem misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus. Participemos do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tua palavra é fiel. É fiel, Senhor. Tuas promessas São reais. Eis-me aqui, meu Senhor. Fala comigo, Pai. Fala ao meu coração. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Fala comigo, Senhor. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu. Peça a Deus mais uma vez. Fala comigo, Senhor. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Tua vontade é o meu prazer. Tua vontade é o meu prazer. Amém, Senhor.
Recebe o nosso culto, a nossa adoração, Pai. Toda a nossa dedicação e o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Lembrar você que a cantina missionária funciona lá no 2º andar. Sexta-feira tem culto de oração. No sábado a visita ao orfanato. E domingo a partir das 8 da manhã. Manhã de jejum e consagração. 2 cultos no domingo. Venha estar com a gente. Venha cultuar ao Senhor. Que nada tire você desse lugar. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, na tua casa, na tua vida. Que o Senhor te abençoe, te leve em paz e traga você sempre com alegria para ouvir a palavra do Senhor nesse lugar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louve ao Senhor.